Bem-vindos à nossa análise. Hoje, a gente tem um material bem denso, mas fascinante. Trechos de Spectres of God, do filósofo Jon Caputo. Isso aí, um material que instiga bastante. O fio condutor aqui é o que ele chama de imaginação apofática. Basicamente, como a gente lida com aquilo que está bem nos limites do nosso entendimento, sabe? Os espectros, as sombras da nossa existência, do nosso pensar. Exato. E nossa missão hoje é tentar desvendar as ideias principais do Caputo nesses trechos, pensar Deus de um jeito espectral, explorar a teopoética, que parece ser um jeito diferente de olhar para a teologia, e ver como isso tudo se conecta com um monte de pensadores importantes, né? Hegel, Schelling, Tillich, Derrida, e até com coisas bem atuais, tipo pós-humanismo, o fim do universo. É uma viagem, né? Uma exploração que exige atenção, com certeza, mas eu acho que está cheia de insights surpreendentes. Bom, vamos tentar desempacotar isso. Vamos lá. O Caputo, ele convida a gente a repensar o apofático. Tradicionalmente, na teologia, isso é sobre o que a gente não pode dizer sobre Deus, né? A teologia negativa. Certo. Mas o Caputo vai além. Para ele, o apofático é mais uma resposta a uma experiência. Fundamental, um encontro com algo que meio que nos reivindica, antes mesmo da gente tentar definir. Ele usa umas expressões fortes, tipo profundezas ocultas, núcleo não iluminado. Sentir-se ultrapassado por algo? Isso, tipo isso. E a ideia de espectros de Deus é central aí. Um espectro para Caputo, e ele pega isso do Derrida, é algo que vacila entre ser e nada. Vacila entre ser e nada. Como assim? Não tem uma existência plena, sólida, sabe? Mas a presença dele assombra. Não dá para simplesmente ignorar. E ele leva isso a sério, não é só um jogo de palavras. É um jeito de pensar o que acontece em torno do nome Deus, algo que, ele argumenta, assombra até quem se diz ateu. Interessante. Ele chega a propor uma assombrologia? Sim, uma hauntology, como ele chama, usando o termo do Derrida. Uma ferramenta para analisar essa assombração. E falando dessa abordagem apofática, ele faz alguma distinção interna? Tem tipos diferentes no pensamento dele? Sim, sim. Ele faz uma distinção que é crucial, entre duas vertentes. Primeiro, o que ele chama de apofatismo edificante. Edificante, o que seria isso? Esse é o mais clássico, mais piedoso, sabe? É a teologia negativa tradicional, focada no louvor, na adoração, a uma luz divina que está além da nossa compreensão. A gente pode pensar em Tomás de Aquino, por exemplo, ou na intenção por trás da mística do Meister Eckhart. Ah, entendi. Uma hermenêutica mais angélica, como ele diz, voltada para a luz. Exatamente, voltada para a luz. Mas aí tem a outra vertente. Que seria? O apofatismo radical. Esse é mais inquieto, tem uma certa ansiedade ali. Ele não foca tanto na luz que excede, mas no não saber genuíno. Nas sombras, nos semiseres, naquilo que perturba a gente por não ter contorno definido. Mais perturbador, então. Bem mais. Ele associa isso a uma hermenêutica espectral, ou até diabólica. Diabólica? No sentido de ser disruptiva, de quebrar certezas. Aqui não tem o conforto do louvor à luz, entende? É mais uma sensação de privação, de estar meio à deriva na penumbra, no incerto. Nossa, e essa ideia da indecidibilidade entre os dois? Parece um ponto central, né? Quase vertiginoso. A sugestão de que a piedade nunca está totalmente segura dessa perturbação radical. Exatamente. Essa é a grande tese dele sobre o apofático. A indecidibilidade fundamental entre as duas. A gente não vive nem na luz pura, nem na escuridão total, mas numa espécie de distância espectral. Um crepúsculo constante. Um crepúsculo. É. Isso significa que não tem garantia absoluta. Nem ser puro, nem nada puro. A gente habita essa tensão, esse risco que não some. E isso se conecta, olha que interessante, com a ideia da Catherine Keller de teomofilia. Teomofilia. O que é isso? É um termo que ela usa, sugere um amor pelo terrom, o abismo bíblico, sabe? A nossa matriz profunda, vista não só como algo destrutivo, mas como a nossa origem complexa.
É um contraponto legal àquela ênfase do Heidegger na prontidão para a ansiedade diante do nada. Ah, sim. A Keller, junto com a Hannah Arendt e a ideia de natalidade dela, sugere também uma gratidão fundamental por a gente ter sido lançado na existência, né? Então, abraçar essa profundidade significa reconhecer a beleza e o perigo juntos, sem poder separar um do outro. Perfeitamente, é isso. Caputo fala de um belo risco, um amor revigorante. Não é um otimismo cego, nem um pessimismo que paralisa, sabe? É um chamado para a gente abraçar a complexidade, a ambiguidade, o risco que marca a nossa condição nesse crepúsculo apofático. Entendi. E é essa forma de lidar com o que escapa que leva ao Caputo a desenvolver o conceito de teopoética. Parece uma proposta bem radical de repensar a própria teologia. Sim, a teopoética é super central no trabalho dele. Ele propõe uma abordagem para a teologia que busca meio que libertar ela de dois extremos que ele acha problemáticos. Quais seriam? De um lado, o sobrenaturalismo literal, aquela crença em intervenções divinas como fatos objetivos, sabe? E do outro, o reducionismo naturalista, que descarta toda a linguagem religiosa como se fosse só fantasia ou erro. Tá, e como ele escapa desses dois? Ele sugere o que na filosofia a gente chama de epoché, uma suspensão de juízo. Tipo assim, você suspende a crença literal no sobrenatural, mas também suspende a descrença apressada do naturalismo, que ignora a força e o sentido da linguagem religiosa. Entendi. Cria um espaço aí no meio. E o que emerge nesse espaço? Como fica a ideia de revelação, por exemplo, na teopoética? Boa pergunta. Na teopoética, a revelação não é vista como uma mensagem vinda de um ser divino fora do mundo. É interpretada mais como um insight poético chocante. Insight poético chocante. Algo que emerge da própria linguagem, da experiência humana, das narrativas, das práticas, mas que atinge a gente com uma força que vai além da lógica comum, das proposições. É uma verdade que se manifesta poeticamente, que transforma. Nesse sentido, tanto Deus quanto o mundo podem ser lidos como poemas? Textos abertos à interpretação. Os textos sagrados, as músicas, as orações, as práticas religiosas, tudo isso é visto como obra de teopoetas, aqueles que moldam a linguagem para tocar nesse mistério. É interessante, mas ainda parece um pouco abstrato. Você teria um exemplo mais concreto de como a teopoética funcionaria na prática? Claro, claro. Um exemplo que o próprio Caputo usa é a proclamação do reino de Deus por Jesus. Ah, sim. Como seria uma leitura teopoética disso? Então, essa leitura não entende o reino de Deus como a previsão de um lugar físico, tipo um paraíso literal, ou um evento com data marcada no futuro, no tempo do relógio, o tempo cronológico. Certo. E como entende? Vê o reino de Deus mais como uma oração, venha o teu reino, sabe? Uma insistência apaixonada, um chamado, um sonho que rompe no tempo de um jeito diferente. Acontece kairologicamente. Kairologicamente. O que significa essa palavra? Kairos é uma palavra grega para o tempo oportuno, o momento decisivo, a hora certa. Então dizer que o reino acontece kairologicamente significa que ele se realiza toda vez que o chamado dele encontra uma resposta. Ah, tipo... Isso. Quando se perdoa uma ofensa, quando se alimenta quem tem fome, quando se acolhe o estrangeiro. Nesses atos, o reino acontece ali, aqui e agora, nesse tempo significativo, poético, e não num futuro cronológico distante. Entendi. Muda completamente a chave de leitura. Exato. E essa abordagem, argumenta o Caputo, protege a teologia de ser vista só como um conjunto de crenças factuais sobre eventos sobrenaturais. Uma visão que muitas vezes atrai desprezo, rejeição, o tal odium theologiae, né? O ódio à teologia. Faz sentido. A teopoética busca resgatar a verdade poética existencial da teologia, sem reduzir ela a uma fantasia subjetiva ou a um relatório científico que falhou. Entendi. E para desenvolver essa perspectiva toda, o Caputo não parte do zero, né? Ele entra num diálogo super rico com a história da filosofia, da teologia. Como ele usa esses pensadores?
Sim, esse diálogo é absolutamente fundamental para ele. Ele se apropria de conceitos, de tensões de vários autores, mas sempre reinterpretando pela lente dele, essa lente apofática, espectral. Quer ver alguns exemplos de como ele lê esses caras? Quero sim. Começa por quem? Pode ser Heidegger. Caputo usa muito a famosa diferença ontológica do Heidegger, aquela distinção crucial entre o ser, o acontecer da existência, Sein, e os entes, as coisas que existem, Sein und Ende. E também a ideia do esquecimento do ser na tradição ocidental. E a clareira, a Listing. Isso. A noção de ser como Listing a clareira, o espaço aberto onde as coisas podem aparecer, o Caputo usa para pensar o próprio espaço apofático, o lugar do não dito, do espectral. E o Paul Tillich. Ele também parece ter uma visão de Deus que vai além do teísmo comum, né? Exatamente. Tillich é muito importante para o Caputo. Ele destaca o pós-teísmo de Tillich, a ideia de que a gente precisa transcender o teísmo. Por quê? Porque Tillich criticava a concepção de Deus como um ser, mesmo que supremo. Ele achava isso quase blasfemo, mitológico. Para Tillich, Deus é o ground of being, o fundo do ser, a profundidade inesgotável de onde tudo emerge, não uma entidade separada. Interessante. O incondicional está em todo lugar, então. Para Tillich, sim, não só na religião institucional, mas em toda a cultura. Caputo também nota a influência de Schelling sobre o Tillich. E o Derrida? Você já mencionou a sombrologia antes. Derrida é central, fundamental. Ele dá para o Caputo ferramentas conceituais decisivas. A própria sombrologia, ontology, essa ideia de que o presente está sempre habitado por fantasmas do passado e expectativas do futuro. Certo. E a différance? Também. A diferença é aquele neologismo que joga com diferir e adiar, em francês, sugere que o sentido nunca está totalmente presente, está sempre escapando, em movimento. Tem a ideia de um messiânico sem Messias. O quê? Messiânico sem Messias? É. Uma abertura estrutural para o futuro, para o que está por vir, talvez para o impossível, mas sem precisar de uma figura messiânica concreta. E a noção de um incondicional sem soberania. Como assim? Um chamado ético ou um evento que interpela a gente sem depender de um poder absoluto, de um Deus soberano. O Derrida para o Caputo, ele meio que enfraquece o ser mais ontológico do Heidegger e do Tillich, sabe? Leva mais para um talvez ser, um peut-être. Entendi. Ele coloca esse incondicional mais fantasmagórico do Derrida em tensão com o do Tillich, que seria mais sólido. Exatamente essa leitura dele. É uma tensão produtiva ali. E sobre os idealistas alemães, Hegel e Schelling, Caputo parece contrastar bastante os dois. Sim, bastante. Hegel, na leitura do Caputo, pensa Deus se realizando na história através do Geist, o espírito. A religião, para Hegel, funciona por Vorstellung, representação imaginativa pictórica, que a filosofia depois eleva ao conceito racional. E ele critica as provas da existência de Deus? Sim, critica as provas tradicionais, baseadas no Verstand, o entendimento analítico, em nome da Vernunft, a razão dialética. Mas, apesar de radical, Caputo vê Hegel como alguém que, no fim das contas, meio que contém o risco dentro do sistema da razão. Mantém uma certa aliança com a teologia clássica. E o Schelling seria o oposto, o mais radicalmente apofático. Na visão do Caputo, sim. Schelling mergulha de cabeça no abismo apofático. Ele desenvolve o que chamam de metafísica do mal, encontrando um Ungrund, um sem fundo, uma base caótica, obscura no próprio coração do ser ou de Deus. No próprio Deus? É. Ele distingue o Grund, o fundo, da Existenz, a existência manifesta, e reconhece uma dimensão de ira, uma natureza sombria no próprio Deus. Schelling critica Hegel por tentar racionalizar tudo, propõe uma filosofia positiva, baseada na experiência, contra a filosofia negativa, só conceitual, do Hegel. E a mitologia? Ele vê a mitologia não como alegoria, mas como tautegórica. Ela diz o que diz diretamente. Fala dos Unvordenkliche,
o impensável prévio. E, o que é crucial, Schelling aceita o risco real de Deus poder falhar no seu próprio processo de vir a ser. Nossa, isso é forte. Existe uma tensão no próprio Schelling entre esse lado radical e um lado mais tardio, talvez mais conservador. Mas Caputo foca nesse Schelling radical. Voltando um pouquinho, como ele posiciona figuras medievais como Tomás de Aquino e Meister Eckhart nessa conversa toda? Ele os vê como exemplos de estilos diferentes de teologia negativa. Eckhart, com aquela distinção ousada entre Gott, o Deus pessoal, e a Gottheit, a divindade impessoal, o abismo divino além de Deus, parece ser mais longe num apofatismo, né? Parece. Mas Caputo argumenta que a intenção final do Eckhart era edificante, mística, voltada para a união com essa divindade. Já o Tomás de Aquino é mais cauteloso, usa a doutrina da analogia para falar de Deus. O ipsum esse subsistens dele, o próprio ser subsistente, é o fundamento de tudo, mas não é um ente como os outros. E o estilo deles? O estilo do Tomás é mais sóbrio, argumentativo. O Eckhart usa a linguagem de forma mais poética, paradoxal, quase performática. Entendi. E o Lutero? Onde ele entra nessa história? Lutero, com a doutrina do Deus absconditus, o Deus oculto, escondido, ele introduz, segundo o Caputo, uma dose forte de ansiedade no apofatismo. Ansiedade? Por quê? Porque isso está ligado ao voluntarismo do Lutero. A ideia de Deus como vontade livre, absoluta, incognoscível, e por isso potencialmente temível. É uma sensibilidade bem diferente do intelectualismo do Eckhart, onde a divindade, mesmo misteriosa, é vista como inteligível e como o fim da busca da alma. É impressionante como o Caputo tece essa rede, né? Não é só uma lista de influências, é um diálogo tenso entre essas vozes todas. Exatamente, ele não está fazendo uma exposição neutra acadêmica tradicional. Ele coloca eles em tensão, ele extrai paradoxos, ele faz um assombrar o outro, como ele diz que o Derrida assombra o Tillich. Para quê? Qual o objetivo? O objetivo é justamente mostrar essa natureza espectral, indecidível, daquilo que está em jogo quando a gente usa o nome Deus e quando a gente vive a experiência apofática. Ele está buscando uma teologia radical que leve a sério as profundezas ocultas sem tentar, eliminar elas com respostas fáceis ou sistemas fechados. E essa lente apofática espectral, ele não aplica só à história da filosofia? Ele traz para debates bem contemporâneos, como o pós-humanismo. Você mencionou aquela questão que ele levanta baseada na Donna Haraway. A gente preferia ser um ciborgue ou um anjo? Correto. Ele usa essa questão para explorar uma tensão que ele vê como fundamental no pensamento pós-humanista. De um lado, a gente tem o ciborgue da Donna Haraway. Que seria? Uma figura híbrida, né? Uma mistura de organismo e máquina, que aceita e celebra a impureza, a conexão entre o biológico e o tecnológico. É um pós-humanismo que continua ligado à carne, ao humus, à terra. E do outro lado? Do outro lado, tem a visão mais radical de alguns pós-humanistas, o upload da consciência, a ideia de transcender completamente a biologia, transferir a mente para um substrato não biológico, computadores, redes, e assim alcançar uma forma de imortalidade, livre das limitações, doenças, morte do corpo. O que nos conecta muito antigos da humanidade, né? Viver para sempre como os anjos. Ele até menciona inteligência artificial e física quântica nisso. Sim. A busca pelo upload ecoa esse desejo antigo de imortalidade angelical. E a inteligência artificial levanta a questão: ela é uma inteligência angélica, desencarnada, puramente lógica ou só artificial? Além disso, ele cita pensadoras como a Karen Barad para sugerir que a física quântica também assombra a nossa compreensão da matéria. Como assim? Fenômenos como o emaranhamento quântico, onde partículas ficam conectadas à distância. Isso desafia a separação clássica entre matéria e espírito, ou até entre observador e observado. A própria matéria, nesse nível fundamental, parece ter um comportamento meio espectral, indeterminado. E quais seriam as implicações teológicas disso tudo? Se o pós-humanismo radical promete entregar o que a religião prometia, imortalidade, transcendência através da tecnologia, isso marca o fim da teologia?
Essa é a pergunta que o Caputo investiga. O pós-humanismo tipo Upload, de fato, parece querer substituir a religião cumprindo as promessas dela por outros meios. Caputo observa que a maioria dos teólogos tende a se alinhar mais com o ciborgue da Haraway, defendendo a importância da encarnação, do corpo biológico, do humus. Mas ele provoca, né? Ele provoca. E se o Upload for possível? Poderia existir uma teologia pós-biológica? O Theos, o Deus da teologia, precisa necessariamente do humus, da terra, da carne, da humanidade biológica? E ele oferece uma resposta para isso? Ele sugere que, mesmo um futuro radicalmente pós-humano, onde a consciência talvez exista fora da biologia, isso não eliminaria o que o Rudolf Otto chamou de mysterium tremendum et fascinans. Um mistério terrível e fascinante? Exato. Esse mistério que parece estar no coração da existência só criaria um novo cenário para a imaginação apofática operar. O mistério da vastidão cósmica, a natureza da própria consciência, seja biológica, artificial ou outra, as estranhezas da física quântica, tudo isso, na verdade, expande o campo do apofático, do que desafia a nossa compreensão. Então, talvez... Talvez ele sugere o pós-teísmo, pensar além do Deus teísta tradicional, e o pós-humanismo, pensar além do humano biológico tradicional, tenham algo a oferecer um ao outro, abrindo novas formas de pensar o incondicional e o nosso lugar no universo. Parece que quando a gente achava que tinha mapeado os espectros, surgiu mais um. Caputo apresenta o que ele chama de espectro supremo, a ruinologia. Que história é essa? A ruinologia é o confronto direto com as descobertas e projeções da cosmologia atual. A visão que predomina na física hoje é que o universo está em expansão acelerada e caminha para um fim entrópico, a chamada morte térmica ou era escura final. O futuro onde tudo se dissolve, as estrelas se apagam, o universo fica frio, escuro, vazio. Nossa! Exato. Isso inverte completamente aquela pergunta famosa do Leibniz, por que existe algo em vez de nada? A pergunta vira quase por que no final vai haver o nada absoluto em vez de algo? É uma perspectiva bem sombria. Extremamente sombria. Caputo até cita um astrônomo, Philip Platt, dizendo que é como se o universo estivesse tentando nos matar, esse fim cósmico inevitável. Ele desafia profundamente tanto a teleologia filosófica, a ideia de propósito no universo, quanto a escatologia teológica, as doutrinas sobre o fim dos tempos. Parece que o Engram de O Fundo Escuro do Schelling teria a palavra final. É o que parece. A negatividade no coração do ser triunfaria. E como o Caput reage a isso? Ele tenta argumentar contra a física? Diz que não vai ser assim? Não, de forma alguma. A resposta dele não é negar a ciência, é propor uma cosmopoética. Cosmopoética? O que é isso? A ideia é, já que a gente não pode mudar o destino cósmico previsto pela física, a gente tem que mudar o nosso foco. Em vez de tentar explicar o ser em si, ou buscar garantias últimas, a gente deve se concentrar em interpretar o nosso lugar no mundo, o nosso ser no mundo, com base no conhecimento que a gente tem agora. E isso leva ele para o conceito de axiologia. Axiologia. O que isso significa nesse contexto específico? Axiologia aqui é entendida como a tarefa de afirmar aquilo que tem valor incondicional. Aquilo que é digno de ser afirmado por si mesmo, mesmo diante da nossa mortalidade pessoal e da mortalidade cósmica. E como fazer isso? A figura poética central para ele é a rosa mística de um poeta barroco, o Ângelus Silesius. A rosa é sem porquê. Floresce porque floresce. Floresce porque floresce. Viver sem porquê, nesse sentido, significa abraçar a vida e a morte, os ciclos cósmicos, a finitude, de forma incondicional, sem exigir uma justificativa externa, uma recompensa final, um propósito maior que valide tudo. É uma suspensão da busca por um telos, um fim último garantido. É uma afirmação do mundo como ele é, na sua beleza frágil e na sua transitoriedade radical. Então, essa postura não é de desespero, mas talvez uma espécie de aceitação radical? Uma piedade austera, como ele chama. Exatamente. Não é niilismo, é uma afirmação sóbria.
Caputo conecta isso com a ansiedade sóbria, nüchterne Angst, e a alegria firme, gerüstete Freude, que o Heidegger descreve diante da consciência da morte. A finitude, em vez de paralisar, pode intensificar a apreciação pela vida. É uma alegria mais austera, sem garantias eternas. E como essa rosa cósmica se diferencia da rosa mística mais tradicional, que muitas vezes simboliza a eternidade, a união com Deus? Boa pergunta. A rosa mística tradicional frequentemente aponta para além do tempo, para a vida eterna, né? A rosa cósmica do Caputo, por outro lado, abraça a temporalidade radical, a mortalidade. Inclusive a possibilidade de um Deus mortal, especialmente se a gente pensar em termos panenteístas, onde Deus e o mundo evoluem juntos. É uma afirmação do chiaroscuro da existência. Isso, da mistura inseparável de vida e morte, luz e sombra. E isso se liga à ideia do Derrida, do dom puro, algo dado sem cálculo, sem expectativa de retorno e ao amor incondicional. Mas Caputo faz uma ressalva importante. O amor em si é ambíguo, é arriscado. O que não faríamos por amor? Ele pergunta. Lembra que o amor pode inspirar tanto a maior generosidade quanto a violência mais terrível? Verdade. Por isso, ele argumenta que a marca distintiva desse amor incondicional, dessa afirmação axiológica sem porquê, tem que ser a não violência radical, a disposição de sofrer o dano, mas se recusar a infligi-lo. Ele admira figuras como Gandhi, Martin Luther King Jr., Rosa Parks, exemplos de uma coragem ética que enfrenta a violência sem reproduzir ela. Uau! Depois dessa jornada longa pela assombrologia, teopoética, cosmopoética, axiologia, a gente chega a uma pergunta-chave, né? Qual o valor que o Caputo ainda atribui ao nome Deus, no final das contas, depois de tudo isso? É uma pergunta crucial, sem dúvida. Para Caputo, falar de Deus nesses termos todos, axiológica, teopoética, cosmopoética, ontologicamente, claramente não é falar de um ser sobrenatural, pessoal, que intervém no mundo. Certo, mas então por que usar o nome Deus? A tendência humana à personificação, a falar como se houvesse alguém lá, ele interpreta isso como uma necessidade profunda que a gente tem de narrar, de dar forma poética à nossa relação com os poderes do ser, com o mistério que cerca e atravessa a gente. Ele continua usando o nome Deus porque, como ele mesmo diz, ele foi escolhido por esse nome. Pela história dele, pela cultura ocidental dele, é um nome herdado, carregado de ressonâncias. Então Deus funciona mais como um símbolo, um marcador para algo que escapa à nossa compreensão. Sim, a gente pode dizer isso. Funciona como um ponto focal imaginário. Um incógnito para o pulsar do mundo, para o mistério inesgotável. É um nome que, justamente por causa da sua história e da sua ambiguidade, permite a passagem para os limites do pensamento e da experiência. Não é o nome de um ser, então? Não é o nome de um ser, como no teísmo clássico. Nem mesmo necessariamente o nome do fundo do ser, como no panenteísmo mais ontológico do Tillich. Mas talvez seja o nome de um modo de ser no mundo. Um modo de ser. É, um modo de abertura ao chamado ético que vem de além do ser. O nome de uma promessa e de uma memória espectral que assombra a gente e nos convoca a responder. Bom, recapitulando então nossa exploração dos trechos de Spectres of God, a gente viajou pela imaginação apofática, a ideia de Deus como espectro, mergulhamos na proposta da teopoética como uma nova forma de interpretar. Uma nova hermenêutica, sim. Acompanhamos o diálogo denso e crítico do Caputo com filósofos e teólogos da tradição, enfrentamos os desafios contemporâneos do pós-humanismo e da cosmologia entrópica, a tal da ruinologia, e chegamos à proposta de uma axiologia e cosmopoética, um viver sem porquê diante do mistério e da finitude cósmica. Foi realmente uma jornada intensa pelas ideias do Caputo. E para deixar uma reflexão final, talvez, algo que o próprio Caputo levanta. Ele reconhece a contingência da linguagem que ele usa. O nome Deus, com toda a sua carga histórica, cultural, foi forjado na experiência ocidental, né? Sim. Mas ele se pergunta, e se esse nome, com o tempo, perdesse o poder evocativo, sua capacidade de inspirar, de galvanizar uma forma de vida? Especialmente no futuro talvez pós-humano,
ou cada vez mais secularizado? O que aconteceria? Será que novas palavras, novas poéticas, talvez até novos nomes, vão surgir para tentar dar voz a esse incondicional, a esse mistério, a esse chamado ético, que parece persistir mesmo quando os nomes antigos se desgastam ou se tornam problemáticos? Uma boa pergunta para a gente pensar. Fica a questão sobre a linguagem que a gente tem e a linguagem que talvez a gente precise inventar para continuar lidando com as perguntas últimas da nossa existência.